Eu creio aqui que a maioria de vocês conhece a minha história. O meu caso foi em rede nacional em 2008. Há 8 anos atrás, aconteceu algo na minha vida. Que se não fosse Deus comigo, hoje eu não estaria aqui. Mas, primeiro, para vocês entenderem, tudo começou com a separação dos meus pais. Ei, você que é casado aí, tudo começou com a separação dos meus pais. Meus pais se separaram, eu tinha menos de 7 anos. E quando eles se separaram, eu e os meus irmãos fomos viver naquela vida dividida. Eu lembro que o meu pai morava, mas a minha mãe morava, cada um morava numa casa, cada um mudou para uma casa e as casas eram no mesmo bairro. E como nós queríamos os dois, olha o que nós fizemos. Eu e os meus 2 irmãos. Nós ficamos divididos. Cada dia nós dormíamos na casa de um. Um dia na casa do meu pai, o outro dia na casa da minha mãe. Aí o outro dia na casa do meu pai. E assim a gente ficava. Um dia na casa da minha mãe e um dia na casa do meu pai. E um dia decidimos os 3 ficar com o meu pai. Passou algum tempo, a única menina, que sou eu, sou a do meio, eu fui para a casa da minha mãe quando eu já estava com 9 anos de idade. E nós passamos, quando eu mudei para a casa da minha mãe, nós passamos muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu sempre digo que nós só não passamos fome porque Deus não deixou. Mas passamos muita necessidade. E, queridos, eu lembro que nós morávamos numa casa, no barracão de 2 cômodos. Eu, minha mãe e meu padrasto. E passando aquela dificuldade financeira terrível. E um dia, nós conhecemos uma mulher, através de uma tia minha, a irmã da minha mãe. A minha tia trabalhava para essa mulher. Um empresário, uma mulher casada, mãe de 3 filhos, 3 rapazes. Bem sucedida. Aquela mulher tinha tudo. Ela tinha tudo. Mas ela não tinha algo que era o sonho dela. O sonho daquela mulher era poder ser mãe de uma menina. O sonho dela. E nós fomos conhecendo ela através da minha tia e ali criou uma amizade. Nós passamos a conviver com aquela mulher, ela ia na nossa casa. E um dia, ela pediu para minha mãe para que eu fosse morar com ela. A minha mãe deixou. Afinal de contas, ali eu teria uma vida melhor. A minha mãe pensou no melhor para mim. E aquela mulher prometeu para nós que ela me daria uma vida melhor. Me daria bons estudos, faria de mim uma outra pessoa. E eu mudei para aquela casa. E no começo, eu tive sim a vida que ela prometeu me dar. Eu fui tratada como uma filha no começo. Mas com o passar do tempo, do tratamento de filha, eu fui para um tratamento de escrava. E eu passei a ser uma escrava ali dentro daquela casa. Eu trabalhava dia e noite. Para vocês terem noção, eu acordava 6 horas da manhã e ia dormir 2 horas da manhã. Eu tinha que limpar toda a casa. Era uma cobertura, eu tinha que limpar tudo. E depois que eu terminava de limpar tudo, ela vinha e passava barro em tudo para mim poder limpar tudo de novo. Eu não podia ficar parada, eu tinha que estar trabalhando o tempo inteiro. Eu não podia ficar parada 1 minuto, eu tinha que estar trabalhando. E todos os dias, trabalho. Aquela mulher fez muitas maldades comigo. Ela me mantinha num cárcere privado. Quando eu não estava trabalhando, eu estava presa dentro desse cárcere. Ela fez muitas barbaridades. Creio que vocês viram na televisão. Daqui a pouco eu vou citar alguma delas. Mas, depois que essa mulher... Existia um ritual, pessoal. Existia um ritual. Começava de um jeito e terminava de outro. Tinha uma sequência, as torturas. Começava ali, ia uma sequência.
Mas depois que ela me torturava, depois que ela me batia, depois que ela quase me matava de tanto bater, aquela mulher fez algo por mim que mudou a minha vida. Todos os dias, ela me obrigava a ler a palavra do Senhor. Todos os dias. Eu era obrigada a ler a Bíblia. E através da palavra do Senhor, eu fui salva. Ali, eu lembro que eu li a história de Jó. Jó sofreu. Quantas coisas Deus permitiu acontecer na vida de Jó. Satanás disse para o Senhor que Jó só era fiel a ele porque ele tinha tudo. Então, que se ele tirasse tudo de Jó, que ele blasfemaria contra o Senhor. E assim Deus permitiu. Satanás tirou tudo da vida de Jó. Deixou ele sem nada. Nada. E ainda uma doença, permitiu uma doença na vida dele. Chagas, né? Acho que é Chagas, gente. E mesmo assim, na angústia, na dor, Jó bradou: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive. Eu aprendi a orar. E no dia 15 de março de 2008, aquela mulher me acorrentou nas escadas. O rapaz vai colocar a imagem para vocês verem. Ela me acorrentou nessas escadas, 8 horas da manhã. Já estava quase chegando 8 horas da manhã. Ela me colocou nessas escadas, com as mãos erguidas, como vocês podem ver. As minhas mãos estão erguidas. Em cada mão minha tem uma corrente passada com a escada e nos meus braços e trancada com um cadeado. Na minha boca tem um pano, enrolado pimenta dentro desse pano, enfiado dentro da minha boca e tampado com esparadrapo a minha boca. Pode deixar a imagem. Assim ela me deixou 15 de março de 2008, 8 horas da manhã. Nessa posição eu fiquei. Nessa posição eu dormi. Eu dormi. Literalmente, abaixei a minha cabeça e dormi. Em pé, pendurada. E quando eu acordei, assustada, eu olhei para o relógio que era assim, bem na minha frente. Eu conseguia ver as horas. E naquele relógio marcava 10h22 da manhã. Lembro como hoje. 10h22 da manhã. E ali naquele momento, eu decidi fazer uma oração. Se Deus ia me escutar, eu não sabia. Nessa posição que vocês estão vendo, aonde eu ficava era aberto, porque a escada tinha acesso ali à parte superior daquela cobertura. E eu lembro que eu olhei para o céu e eu estava amordaçada. Não tinha como eu orar falando. A minha oração foi em pensamento. E eu disse para o Senhor: Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou aqui? Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos. Por que eu sofro tanto, Senhor? Deus, se o Senhor existe mesmo, me tira daqui. Se não, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais de sofrer. Se o Senhor existe, vem me tirar desse lugar. E eu dormi de novo. Parecia que eu tinha levado um sono de umas 3, 4 horas. Mas na verdade, só tinha passado, queridos, 3 minutos. Eu acordei de novo e era 10h25 da manhã. 3 minutos se passaram. Começaram a chamar o meu nome na porta. A voz de uma mulher grita o meu nome sem parar naquela porta. De repente aquela porta abre.
E aquela mulher entra correndo. E quando ela olha para frente, ela não vê nada. Quando ela olha para a sua esquerda, ela não vê nada. Mas quando ela olha para a sua direita, tem uma criança de 12 anos, acorrentada e amordaçada. E quando ela vê essa cena, ela grita: meu Deus, tem uma menina presa aqui. Automaticamente eu olhei para o lado, claro, e tinha um papel nas mãos dela, e nesse papel estava escrito assim, bem grande: Polícia Civil. Eu entrei em desespero, comecei a ficar nervosa, eu me tremia toda. E eles tiraram aquela mordaça da minha boca, aquele esparadrapo, aquele pano. E eu comecei a gritar, pedindo para que eles fossem embora dali. E eu dizia: vai embora daqui. Eu não chamei vocês aqui. Vai embora. Se vocês não forem embora, eu vou morrer. Aquela empresária sempre dizia: o dia que eu denunciasse, o dia que eu contasse, o dia que eu abrisse a minha boca, o dia que eu saísse daquela casa, ela mataria o meu pai, a minha mãe e os meus 2 irmãos. E por último me mataria. Ela sempre dizia que ia matar o meu pai. Ela ia passar o carro em cima dele. Meu pai é salgadeiro. Ele vende salgadinho na rua e suco. E ele anda numa bicicleta. E ela falava que ia passar em cima dele, com a bicicleta e tudo, com o carro em cima dele. Os meus irmãos, o caçula, ela ia matar de tiro. E o mais velho, ela ia matar de facada. E a minha mãe, ela dizia que ia torturar a minha mãe da mesma forma que me torturava. Que ia amarrar minha mãe numa árvore, e ia bater bastante na minha mãe, e ia matar ela na minha frente. Eu não tinha coragem de abrir minha boca. Se ela fazia isso comigo, que era uma criança, imagino que ela não era capaz de fazer com os meus pais. E aquela policial pediu para me acalmar. E ela dizia: fica calma, fica calma. Célia, ela começou a chorar, queridos, com lágrimas nos olhos. Ela olha para mim e pede para me acalmar. E ela disse para mim assim: foi Deus quem mandou a gente aqui. Ali naquele momento, queridos, que eu escutei aquilo, foi Deus quem mandou a gente aqui. Ali, naquele momento, eu pude contemplar a existência de Deus. E eu comecei a gritar ali: Deus existe! 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 3 minutos após a minha oração, o Senhor escutou o meu clamor. Deus existe! E aquela mulher dizia assim: Deus existe sim. Foi Ele que mandou a gente aqui para tirar você desse lugar. Nunca mais você vai sofrer. Eu sei acreditar. 3 minutos, querido. Enquanto eu orava, enquanto eu pedia, enquanto eu clamava, o Senhor já estava trabalhando ao meu favor. Mas vocês viram que eu tive que tomar uma atitude. Muitas vezes na vida da gente, nós precisamos tomar uma atitude. Deus já estava trabalhando ao meu favor. Creio que em 3 minutos aqueles policiais estavam invadindo aquele prédio. 3 minutos foram muito pouco. Creio que eles estavam invadindo, mas eu tive que tomar uma atitude. E a única atitude que eu poderia tomar era clamar ao Senhor. Isso que eu nem sabia se Deus ia me escutar. E Ele provou para mim que Ele existe. E aquela policial me
me tirou das escadas e ela me abraça. Um abraço bem forte. E ali naquele abraço eu senti um amor que eu não consigo explicar. E ali naquele abraço, ela sussurra bem no meu ouvido, bem baixinho, e fala assim: filha, eu te amo. Eu nunca vi aquela mulher, nem o nome dela eu sabia. E ela veio me chamar de filha e diz que me ama. Hoje eu sei e entendo perfeitamente que era o Senhor falando na boca daquela mulher. Hoje eu entendo que era Jesus dizendo para mim: filha, eu te amo, eu nunca te abandonei, eu sempre estive do seu lado. Talvez você aí se pergunta: que Deus é esse? Aonde estava esse Deus na hora que essa menina passou por tudo isso? Que Deus é esse? Deus não é amor? Tudo bem, Lucélia, você está dizendo que Deus é lindo, que Deus faz, mas aonde estava esse Deus a hora que o meu pai abusou de mim? Aonde estava esse Deus a hora que a minha mãe me abandonou? Aonde estava esse Deus? Querido, sabe onde ele estava? Com você. Esse Deus foi abandonado com você. Esse Deus foi abusado com você. Se ele não estivesse com você, você não estaria aqui hoje. Você não estaria aqui. Assim eu digo, se Deus não estivesse comigo ali naquele cativeiro, hoje eu não estaria aqui. Deus está conosco o tempo todo. O Senhor não nos abandona. Nessa camiseta aqui está escrito assim: Deus não abre mão de você. Nós que abrimos mão dele. Nós que abandonamos o Senhor, mas ele não nos abandona. Aquela mulher continuou abraçada comigo ali naquele cativeiro. E ela começou a andar comigo e ela me perguntou quais eram as torturas que aquela empresária fazia com você. Eu comecei a contar, queridos. Eu lembro que tinha um tanque ali, tanque de lavar roupa. Ali naquele tanque, ela enchia o tanque de água, tampava ali o buraquinho do tanque, enchia o tanque de água até a boca, algemava as minhas mãos para trás com a corda, pegava a minha cabeça e enfiava ali dentro, ficava me afogando, segurando a minha cabeça, dentro daquele tanque com água. Ali tinha uma máquina, e aquela máquina dava choque. Eu tinha que encostar na máquina e ficar tomando choque. Se eu não encostasse era pior, a tortura era pior. Tá vendo aqui as minhas unhas, como estão todas machucadas, preta, parecendo que caiu algo em cima? Todos os meus dedos, todos que vocês estão vendo, tanto das mãos como dos pés, todos eram esmagados numa porta de madeira. Todos. Ela colocava os meus dedos ali, um por um, e fechava a porta. Tá vendo a minha língua, que ela tá deformada? A minha língua é assim até hoje. A minha língua, ela apertava a minha língua com alicate. Alicate de eletricista mesmo. Apertava a língua, puxava, saía puxando a minha língua naquela área. Cortou um pedaço da minha língua com tesoura. O canto ali, ó, é cortado com tesoura. Aquela mulher passava pimenta nos meus olhos. Me amordaçava. Me deixava presa nas escadas. O maior período que eu fiquei presa nas escadas foram 12 horas. 12 horas, nessa posição. Aquela mulher abusava de mim sexualmente. Aquela mulher me deu uma vez 70 pauladas na cabeça, 60 na nuca e 7 no estômago. Eu lembro a quantidade, queridos, porque eu que tive que contar uma por uma daquelas pauladas. A minha cabeça ficou toda deformada. O meu rosto ficaram roxos,
meus olhos ficaram rojos, todos estufados para fora. Ficou todo deformado o meu rosto. Aquela mulher me obrigava a comer barata. Ela me obrigava a comer fezes de cachorro, a tomar urina de cachorro. Me deixava sem tomar água. Se eu sentisse sede, eu tinha que tomar minha própria urina. Eu fazia xixi e tomava minha urina, se eu sentisse sede. Me deixou 1 mês sem escovar os dentes, 1 semana sem tomar banho, 3 dias sem comer. Ela já me deixou até 3 dias sem comer nada. Escondido dela, eu comia a ração do cachorro, porque senão eu ia morrer de fome. Eu era uma criança, eu tinha 12 anos. Eu morei 2 anos com ela. Não foram os 2 anos todos de sofrimento, porque no começo ela me tratava bem. Mas vamos colocar aí 1 ano e meio. Foi muito sofrimento, é muita dor. Ela me deixava dormir assim no chão frio, nem uma coberta. Eu dormia 2 horas da manhã e acordava às 6. Todos os dias. Me enrolava fio no meu pescoço, me enforcava com corda, com fio, batia minha cabeça na parede, me deu uma facada no pé, queimava o meu corpo com ferro de passar roupa, esquentava a colher no fogão, enfiava dentro da minha boca. Ai, queridos, nossa, é tanta coisa. Tem coisas assim que eu já até esqueci, que eu nem lembro mais. Tem muita coisa que eu já esqueci, mas essas principais eu ainda lembro. Foram muitas torturas, muitas. Mas chegou o dia em que o Senhor colocou um ponto final nesse sofrimento. Chegou o dia em que o Senhor disse: chega, acabou. Agora é hora de você sair desse lugar. E Ele me tirou dali. E eu fui morar num abrigo em Goiânia. Desse abrigo, alguns tempos que eu estava lá, eu recebi uma carta com a música Aos Olhos do Pai, da Ana Paula Valadão. E eu fiquei encantada com o que estava escrito ali naquele papel. Até então eu não sabia que era uma música. Eu cheguei ali na coordenadora do abrigo e eu chamei ela de tia e falei: tia, olha que carta linda que eu recebi hoje. E eu li a carta para ela. E ela falou assim: você sabia que é uma música? Eu falei: não. Eu falei: nossa, tia, meu sonho é conhecer essa cantora. E ela falou: e ali naqueles dias o jornal foi fazer uma entrevista comigo, um jornal impresso de Goiânia. E eu contei, né, de novo a história. E no final eu falei que o meu sonho era conhecer a cantora Ana Paula Valadão. O jornal foi publicado em Goiânia. E no dia da publicação, Ana Paula estava lá em Goiânia fazendo um show num estádio que tem em Goiânia. E Deus usou um jovem que levou o jornal até as mãos da Ana Paula. E lá contava a minha história. E no final dizia: o meu sonho é conhecer a cantora Ana Paula Valadão. E ela disse: se é o sonho dela, então ela vai me conhecer. E no outro dia, o voo da Ana era bem cedinho, era 7 horas da manhã. 5 horas da manhã eu estava no aeroporto de Goiânia. Eu nem sabia o que eu estava fazendo ali. Para mim eu ia andar de avião. Aeroporto, né, gente? E aí eu tô ali, não acontecia nada. De repente, a coordenadora do Cevan, as meninas que estavam comigo, falou assim: Célia, tá vendo aquela mulher lá na frente? Assim, eu estava numa distância daquilo ali naquela porta. Ela falou: tá vendo aquela mulher lá na frente? Eu falei: tô. Ela é a cantora que você queria conhecer. E ela está te esperando. Vai lá dar um abraço nela. E eu corri. Eu lembro que eu abracei a Ana Paula. Ela me sentou no colo dela e cantou aquela canção para mim. Mas tinha uma mulher do lado dela. E essa mulher era a pastora Ezenete. Eu abracei a pastora Ezenete ali. Eu não sei o que aconteceu. Eu perguntei para ela assim: tia, você me ama? Aí ela olhou para mim assim, assustada com a pergunta, e disse assim: olha, eu tô te conhecendo agora, mas o Deus que te criou, Ele te ama, e por isso eu posso te amar. E ela foi embora.
Tá vendo essa frase que está escrita aqui? Deus falou para ela dentro do avião: filha, não abre mão da Lucélia. Não abre mão da Lucélia. Passou algum tempo. A pastora Zenete foi até Goiânia e pediu para mim passar 15 dias na casa dela em BH. E eu fui. E dentre esses 15 dias estava tendo uma festa da filha dela de 8 anos. E uma festa linda, queridos, linda, maravilhosa, uma festa linda. E eu olhei para ela e falei assim: tia, o meu sonho é ter uma festa igual a essa. Eu estava me divertindo mais que aniversariante. E ela falou assim: é o seu sonho ter uma festa dessa? Se o juiz autorizar você vir para Belo Horizonte no dia do seu aniversário, eu vou te dar uma festa igual a essa. Mas se ele não autorizar, eu vou para Goiânia e faço para você lá no abrigo. Venceram os 15 dias. E eu voltei para Goiânia. No dia do meu aniversário, anota aí na sua agenda. 1º de novembro. Depois eu passo o endereço. 1º de novembro, a pastora chegou lá no abrigo. Com um bolo, com os biscoitos, com os doces, com os balões. E começou a cantar parabéns para mim. E eu olhava para aquilo assim, tipo assim, esse não era meu sonho, gente. E cantaram parabéns ali, a gente comi junto com as crianças do abrigo. Depois ela me chama e fala assim: agora vai arrumar suas coisas, que a sua festa está te esperando lá em Belo Horizonte. E eu tive a minha festa, de 13 anos, a minha festa. Foi bem maior do que eu sonhei. Foi com os personagens do Diante do Trono. E foi na casa da Ana Paula Valadão. O negócio foi chique. Foi lá na casa dela. E foi uma bênção, queridos. Eu me diverti. Nossa. Eu lembro que parece que foi depois de 1 semana ou 2 semanas que foi meu aniversário. Ela fez a festa. 1 semana que eu estava na casa dela, eu passei a chamá-la de mãe e o esposo dela de pai. Folgada. E Deus colocou esse amor em mim por eles e deles por mim. De pai e filha. Mãe e filha. Filha e mãe e pai. E no dia da minha festa, eu corria para todo lado, eu brincava para todo lado. E eu entrava na piscina. Ao mesmo tempo que eu entrava na piscina, eu entrava dentro do pula-pula e pulava. Jogava as crianças lá em cima. Imagina, desse tamanho, pulando pula-pula com as crianças pequenininhas. E eu pulava, eu me divertia. Eu ia na mesa de doce, comia docinho. E a minha mãe, a Zenete, virou para mim e falou assim: calma, filha, é tudo seu, pode ficar calma. Aí a Ana Paula vira para ela e fala assim: deixa, Zenete, ela é livre. E eu me diverti, gente. Foi um sonho aquela festa. Eu tenho vergonha de assistir o DVD, porque eu diverti mesmo. Foi lindo. Depois da festa, era para mim ter voltado para Goiânia. Eu não voltei. Morei 9 meses com a pastora Zenete. Depois de 9 meses que eu estava ali, eu creio, queridos, que esse tempo que eu morei ali foi o tempo mais precioso que Deus separou. Porque foi lá em BH, lá junto com a minha mãe Zenete, que eu conheci o Deus que eu sirvo hoje. Foi lá que eu conheci verdadeiramente o Deus que me tirou daquele lugar. 9 meses que eu já estava ali, eu pedi para minha mãe. Eu falei: mãe, eu quero voltar para Goiânia. Eu tenho saudade do meu pai. Eu quero voltar para a casa do meu pai. Eu tenho saudade da minha mãe. E ela falou para mim assim: filha, não vai. Lá você pode desviar dos caminhos do Senhor. Lá você não tem um apoio espiritual. Eu falei: mãe, eu tenho tanta saudade do meu pai. Mãe, eu quero chegar lá em Goiânia. Eu quero sentar no colo do meu pai. Eu quero dizer para ele: pai, mesmo o dia que o Senhor recebeu a notícia e que a minha mãe me deu para outra pessoa criar, mesmo o Senhor não ter tido a atitude de pai, ter ido lá e me buscado naquela casa,
Mesmo por muitas vezes o Senhor foi me visitar naquela casa e hora nenhuma o Senhor percebeu que a sua filha estava sofrendo. Mesmo, Pai, tudo o que aconteceu, eu quero te dizer, eu te amo e eu te perdoo por isso. Eu tinha vontade de sentar no colo da minha mãe e dizer para minha mãe: mãe, lembra aquele dia que você me deu para aquela mulher? Pensando num futuro melhor para mim. Mãe, lembra quantas e quantas vezes a senhora me visitou? Debaixo de um sol quente, eu estava vestida de moletom. E a senhora acreditou no que aquela mulher disse, que eu estava com dengue. Não era dengue, mãe. Eu estava toda cheia de marcas, de hematomas. O meu corpo estava todo machucado. As minhas mãos estavam toda machucadas. Lembra aquele dia, mãe, que a senhora me viu ali? Quantas vezes a senhora me viu ali dentro daquela casa, uma visita rápida, e a senhora não percebeu nada? Mesmo, mãe, tudo isso ter acontecido, eu quero te dizer que eu te amo. Você é minha rainha, você é minha mãe que Jesus escolheu para ser minha mãe. E eu te perdoo por isso. A minha mãe Zenete deixou eu voltar. E dentro do avião eu fiz uma oração e eu disse para o Senhor: Deus, eu estou voltando para Goiânia. Mas se lá, Jesus, eu não for viver para ti, me leva para o diabo, eu não quero viver. A minha mãe Zenete, o único pedido que ela me fez foi esse: filha, não abandona Jesus. Olha o que Deus fez por você. E eu voltei para a casa do meu pai. Procurei uma igreja, fui congregar. Depois de um tempo que eu já estava na igreja ali, eu conheci um rapaz, comecei a namorar. Aí a coisa, nossa, eu saí da igreja, queridos, eu desviei dos caminhos do Senhor. Fiquei rebelde mesmo. Eu não queria saber de Deus. Eu orava, eu buscava Deus, mas eu não queria saber de estar servindo a Ele. Eu não queria mais saber de ir para a igreja. Eu queria estar junto com os meus amigos. Eu queria fazer o que eles faziam. E eu desviei da presença do Senhor. Fui para o mundo. Aí eu sofri. Sofri muito lá no mundo. Conheci um rapaz, começava a namorar. Achava que eu ia casar. O meu sonho era casar. Querido, já contei muitos sonhos aqui. Eu sou sonhadora mesmo. Meu marido, ele costuma dizer que eu sou que nem resultado da telecena. De meia em meia hora tem um sonho. É isso mesmo. Eu tenho muitos sonhos. E o meu sonho era casar e poder ter uma família. E eu falava: o dia que eu casar, eu não vou separar do meu marido. O dia que eu casar, eu vou criar os meus filhos junto com o meu marido. Eu não vou fazer a mesma coisa que os meus pais fizeram. E o meu sonho era casar. Eu começava a namorar, eu achava que eu ia casar. Tanto é que eu que pedi o rapaz em casamento. Era quase isso. Eu tinha muita vontade de casar. E eu sofri na mão de pessoas que diziam que me amava e não amava coisa nenhuma. Só queria aproveitar de mim. Mas era isso que eu estava buscando lá no mundo. Porque talvez se eu estivesse na casa do Senhor, Deus teria já mandado uma pessoa boa para mim. Eu teria casado e não teria passado pelo que eu passei. Mas eu escolhi ser escrava de Satanás. Eu escolhi. E um dia, o Senhor falou comigo. Eu estava chorando desesperadamente no meu quarto, no meu travesseiro ali. E eu pedia perdão para o Senhor por ter desviado da presença dEle, por ter abandonado Ele. Eu não merecia. Eu não merecia. E Deus falou comigo. Ele disse para mim: filha, você me pediu a morte se você não fosse viver para mim. Eu lembro, queridos, que eu voltei para a igreja. Eu fiquei muito tempo com um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé na igreja. Muito tempo eu fiquei assim. Infelizmente, como muitos crentes estão.
Na frente do pastor é crente, longe dele não é. Na frente do pastor você coloca a Bíblia debaixo do braço e diz que é crente. Aqui dentro você é crente. Mas longe dele, quando sai dessa porta, você faz tudo ao contrário do que o seu pastor prega aqui. Infelizmente, tem muitas pessoas assim. Eu era assim. Eu estava assim. Na frente do pastor, lê a Bíblia, fala de Jesus, aquela coisa. Mas longe dele, usa a internet, ao invés de evangelizar, usa a internet para ver pornografia. Ei, quero dizer para você que é jovem, em nome de Jesus, não abandona Jesus por causa desse mundo de ilusão lá fora. Você vai sofrer. Vai sofrer, porque eu sofri. Eu estou te dizendo, não abandona Jesus por causa disso. O diabo, ele te dá tudo, mas ele toma tudo de você. E o que o Senhor te dá, ele não tira de você. É seu. Em nome de Jesus, não abandona Jesus por causa do mundo. É ruim. Não é legal. E pode acontecer de você não voltar mais com vida de lá. Aproveita a oportunidade que o Senhor te deu e fica firme nos caminhos dele. Se eu pudesse hoje voltar atrás, eu não teria abandonado Jesus, não. E eu louvo a Deus por Deus ainda ter me dado mais uma chance. Eu não merecia essa chance, mas Ele me deu. E eu aproveitei. E no dia que eu voltei para o Senhor, o pastor fez o apelo na igreja. Eu vim até diante do altar. Todos ali daquela igreja achavam que eu era crente. Porque na frente deles, eu me fazia de crente. E aí o pastor fez o apelo. Eu fui a primeira a levantar, vim até a frente e me prostrei diante do altar. E eu entreguei a minha vida para Jesus de novo. Eu disse para o Senhor, nunca mais eu vou desviar dos teus caminhos. E isso vai fazer... Tem 4 anos. Eu tenho 21, viu, gente? Eu tenho cara de coroa, mas é 21 que eu tenho. Todo mundo acha, nossa, mas para mim você tinha uns 25, 26. Já me deram até 29 anos. Mentira, é inveja. Queridos, voltei para o Senhor e falei, Senhor, nunca mais eu quero essa vida. Nunca mais. E com 19 anos de idade, eu conheci meu marido. Conheci meu amor. E quando ele me pediu em namoro, agora eu quero falar com você que é jovem. Cadê os jovens daqui? De 0 a 100 anos. Glória a Deus. Tem muitos. Quem tem vontade de casar aqui, levanta a mão. Olha os irmãos olhando para trás. Para ver que as meninas que estão disponíveis. Ei, irmão. Teve um irmão que olhou para trás, viu? Para ver as irmãs, ó. Então, você que tem um sonho de casar. Com 19 anos, eu conheci meu esposo. E ele me pediu em namoro. E eu falei para ele que eu ia orar. Eu disse para ele, falei, eu vou orar. Ele olhou para mim assim e falou assim, orar? Falei, eu vou orar. Ele, orar? Para namorar? Falei, orar para namorar. Ele falou, então tá. Então vai orar para namorar. E eu orei. E eu fiz a oração. Eu falei, Senhor, aquele homem é o homem que o Senhor escolheu para me casar? Aquele homem é o homem que o Senhor escolheu para ser o pai dos meus filhos? Se for, Jesus, coloca no meu coração amor por ele. Mostra para mim. Mas se não for a pessoa que o Senhor escolheu, se não for da tua vontade, leva para bem longe, lá para Cuiabá fora. Que eu não quero mais sofrer. Eu estou cansada. Eu quero casar, Senhor. Eu quero ter a minha família. E eu não ligava, gente, eu não ligava. Eu tinha um medo de me apaixonar e não saber se era o Senhor que estava falando. Eu não ligava. Passou 1 ou 2 semanas, não me lembro agora. Eu liguei para ele. O Senhor já tinha confirmado no meu coração. E eu falei para ele que eu queria. Eu chamei ele, a gente marcou um encontro.
E eu falei para ele que sim, que eu queria namorar com ele. Aí quando eu falei sim para ele, ele olhou para mim e falou, sim o quê? Eu falei, ô Jesus, tomara que esse homem não pediu outro em namoro lá na frente. Deus me livre. Ele esqueceu, mas ele estava fingindo. Ele estava querendo dar um de difícil. E aí eu falei sim. Aí ele falou, sim o quê? Eu falei, sim, eu aceito namorar com você. Lembra que você me pediu em namoro? Aí ele, agora é eu que vou orar. Eu falei assim, então tá bom, vai orar. Só que a oração dele durou menos de 1 minuto. Eu sempre brinco com ele que foi assim, obrigada, Deus. E a gente começou a namorar. 3 dias de namoro, ele olha pra mim e fala assim, eu te amo. Eu, que isso, amar com 3 dias de namoro, ama não. Frustrada. Acreditei em pessoas que diziam que me amavam e não amavam coisa nenhuma. Quando ele me falou que me ama, eu fiz assim para ele, barulho. E ele falou assim, você pode não acreditar, mas você é a mulher da minha vida. Aí eu falei, glória. Fala, Deus. 1 mês de namoro ele me pediu em casamento. Glória a Deus, eu fui pedido em casamento. 6 meses de namoro nós casamos. É assim, jovem, crente não namora não. Crente noiva casa para namorar. Fica namorando aí. A carne é fraca. Crente não namora. Pede essa mulher em casamento, ajeita as coisas e casa. Mas eu não tenho condição. Deus dá? Deus dá. Eu também não tinha não. Eu ganhei tudo. Tudo do meu casamento. Vestido de noivo o mais chique que tinha. Quando a mulher me falou o preço, eu quase caí para trás. Falei, glória a Deus. Deus pensa no melhor mesmo. Tive vestido de noiva, tudo, ganhei tudo. Até o terno do meu marido ele ganhou tudo. Deus me deu tudo. É assim. Quando é da vontade de Deus, tudo acontece. E meu marido? Ele era crente? Por que então que Deus permitiu eu casar com ele, sendo que ele não era crente? Eu poderia muito bem ter casado com um diácono, com um pastor, com não sei o quê, com qualquer pessoa da igreja. Só que ele não permitiu. Ele permitiu eu casar com o Estênio. Ele escolheu o Estênio para mim. E hoje, o Estênio é meu filho na fé. Eu ganhei ele para Jesus. Um dia pregando, eu fiz o apelo. Ele foi lá na frente e aceitou Jesus. E hoje, o Estênio está ganhando a família dele para Jesus. Esse era o propósito de Deus. Através da minha vida, ganhar o Estênio. E através da minha vida, o Estênio ganhar a família dele. Deus faz as coisas perfeitas. Se Deus permitiu, é porque Ele sabia que eu aguentaria. Não foi fácil para o meu marido converter. Mas chegou a hora certa. E ele se entregou para Jesus. Ele se entregou. Deus mostrou para ele que esse era o caminho que Ele queria para ele. E hoje nós dois, chama ele lá, irmã. Chama meu esposo lá para ele vir aqui, mas nosso filho. Hoje, Deus transformou a nossa vida. Eu sempre costumo dizer que o segredo da minha vitória, preste bem atenção nisso, o segredo da minha vitória, o segredo para hoje eu estar casada, com a minha família, graças a Deus, estruturada, com meu esposo, meu filho, a minha casa, minhas coisas, tudo que eu tenho hoje, eu louvo a Deus. E foi uma atitude só. O segredo da minha vitória chama-se perdão. Perdão. O segredo da minha vitória chama-se perdão. Nada disso. Aleluia, Senhor. Nada disso que está acontecendo na minha vida hoje estaria acontecendo se eu não tivesse perdoado aquela mulher. A falta do perdão impede das bênçãos de Deus chegar na nossa vida. Sabia? A falta do perdão nos impede de receber as bênçãos de Deus. A falta do perdão gera câncer
A falta do perdão nos afasta de Deus. A falta do perdão nos impede de morar na glória. Quem não perdoa não tem a salvação. A falta do perdão faz tantas coisas nas nossas vidas. Tantas coisas. Quem não perdoa não tem o perdão de Deus. Na palavra diz, oração Pai Nosso: perdoai todos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando você está dizendo isso, você está dizendo: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados, assim como eu já perdoei todos aqueles que me ofenderam. Você está dizendo isso para o Senhor. Quem não perdoa, preste bem atenção, a sua oferta não vale a pena para o Senhor. A palavra diz, Mateus 5:23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar, vai primeiro pedir perdão para o teu irmão, e depois voltando, faça a tua oferta. Olha como Deus nos ama. Olha como Deus é lindo. Ele quer que nós estejamos bem com o próximo primeiro, para depois ofertar na casa dele. Nossa, Deus está falando aqui nessa manhã. Eu não perdoo, não vou precisar mais dar oferta para a igreja. Deus está falando, glória a Deus. Não, querido. Na palavra diz também que nós devemos ser todos dizimistas e ofertantes fiéis, para que o devorador não entre na sua casa. Nós precisamos dizimar, nós precisamos ofertar. Querida, eu estou encantada com a organização dessa igreja. Eu fui ali naquela parte de trás ali, eu estou encantada. Quanta organização, quanta coisa linda. Que igreja bonita, os equipamentos, vocês verem. Como que mantém a igreja? É com os dízimos e as ofertas que vocês dão. E se vocês não forem fiel a isso, como que vai manter a igreja? Então, querido, em nome de Jesus, perdão. Muitas coisas ainda não aconteceu na sua vida, porque você não consegue perdoar. E perdoar não é fácil não, viu? Perdoar é difícil. Mas na Bíblia também diz que não ia ser fácil. Hora nenhuma a Bíblia diz assim, vai ser fácil. Não. Ela diz assim, ó, no mundo tereis aflições. Pedro pergunta para Jesus, até quantas vezes deve perdoar o meu irmão? Até 7? Não até 7, mas até 70 vezes 7. Querido, é muito perdão. Nós temos que perdoar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. E você trazesse aí a sua memória. Quem te magoou? Quem te feriu? E eu convido a equipe de louvor aqui na frente, por favor. Quem te magoou? Quem te machucou? Quem te tocou da forma que não deveria? O que fizeram com você? O que fizeram com você? Será que o que essa pessoa fez com você foi pior do que aquela empresária fez comigo? Para você não perdoar? Não. Eu não vim aqui hoje te dizer que eu sofri mais do que você, que o meu foi maior que o seu, não. Mas eu vim te dizer que tem gente que sofre muito mais que você e perdoa. Será que o que essa pessoa fez com você foi pior do que fizeram com Jesus na cruz do Calvário? Olha o que fizeram com Jesus. E mesmo assim, a última palavra que ele disse foi a palavra perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A última palavra que ele disse foi perdão. Em nome de Jesus, não vale a pena. Não vale a pena guardar mágoa.
Não vale a pena ter ódio, não vale a pena. Você está acabando com você. Não vale a pena. Você quer mesmo perder a sua salvação por causa de uma pessoa que te fez mal? Na Bíblia pede para nós amarmos os nossos inimigos. Ame. Em nome de Jesus, o Senhor quer te curar nessa noite, nessa manhã. O Senhor quer tirar, pôr para fora toda mágoa, toda dor, todo rancor, todo ódio. O Senhor quer tirar isso de você, porque isso está te fazendo mal. Isso está te fazendo, está te impedindo de prosseguir. Está impedindo aquele sonho que você tanto sonha, que também é o sonho de Deus para a sua vida, está impedindo de ser realizado. Quero dizer algo para vocês. Eu perdoei aquela mulher de coração mesmo. Quer ver? Vem aqui, irmã. Vou citar um exemplo para vocês. Perdoar não é esse aqui, ó. Então, irmã, eu vim até você para te pedir perdão. A gente era tão amiga lá na igreja, mas você me magoou, você fez algo que me feriu. Tem 10 anos que eu não converso com você, mas é por causa disso que aconteceu. E eu ouvi a palavra da irmã Lucélia e eu aprendi que eu tenho que perdoar. E nessa manhã eu vim aqui e eu te peço perdão. Em nome de Jesus, me perdoa pelo que eu fiz. Você está perdoado. Mas não passa na porta da minha casa, não. Não passa não, que o trem vai ficar feio. Querido, você não perdoou de verdade. Porque quem perdoa, ama. Jesus te ama. Por isso que Ele te perdoa. Eu amo aquela mulher. Eu a amo, sim. Eu a amo em Cristo. E eu quero que o Senhor use alguém nesse mundo para ir até ela e apresentar esse Jesus que eu sirvo. Apresentar esse Deus maravilhoso que eu sirvo. E que ela possa arrepender do que ela fez. E segue o Senhor. Segue os caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Eu fui a 5ª menina que ela torturou. A 5ª. Antes de mim tiveram 4 meninas. Em nome de Jesus. O Senhor quer te curar nessa manhã. Abra o teu coração. Peça o Senhor. Eu quero te convidar a começar essa oração. Você pedindo perdão para o Senhor por ter guardado uma água no seu coração. Em nome de Jesus, Deus. Obrigada, Senhor, por essa manhã maravilhosa na tua presença. Deus, obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor. Jesus, eu te peço nessa manhã. Começa a tirar, Senhor, toda a mágoa, Jesus. Todo o rancor, toda tristeza que existe dentro do coração, Senhor, desses corações, Pai. Se existe alguém aqui que precisa perdoar, Pai, ensina, Jesus. Ensina, assim como o Senhor me ensinou, Pai. Eu sei que não é fácil, Jesus, mas a tua graça, o teu amor, Jesus, nos ensina nessa manhã a liberar perdão e a pedir perdão no nome de Jesus.